É aquilo que a gente diz. Eu acho que faltou um pouco de pegada e velocidade no primeiro tempo. Acho mesmo. Acho que faltou um pouquinho mais para intimidar o Racing no primeiro tempo. Agora, por outro lado, também tem que reconhecer que o Racing não é aquela baba que era o Olímpia em 2023. Não é a baba que era o Peñarol em 2024, né? Que foram campanhas, para mim, que o Flamengo passou vergonha. Isso aí passou vergonha. O Racing é um adversário, e aí a gente tem que falar, porque, claro, o Flamengo pode não ter tido tanta chance, tanta intensidade no primeiro tempo, porque o adversário também é bom. A gente está falando de um adversário, Piperno, que nos últimos 9 jogos tinha perdido só um jogo. Ele tinha 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E essa derrota foi para o River Plate numa final em jogo único. Ou seja, que é o time mais rico da Argentina. Então, o Flamengo tem um adversário dificílimo. E vence esse adversário. Agora o Racing tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Só que, por ser esse adversário dificílimo, é que essa vantagem também não se torna tão cômoda para o Flamengo. Porque é um adversário que joga bola, mostraram isso hoje. Não se retrancaram apenas. Que tem conquistado títulos, venceu a Sul-Americana, venceu a Recopa Sul-Americana, que tem eliminado times brasileiros e que vai ter um caldeirão nesse jogo de volta. Um time que quase fechou as portas, que quase faliu, que não vence a Libertadores há 28 anos. É um jogo para a história do Racing. E a vantagem de 1 gol apenas vai dar muito trabalho pro Flamengo lá na Argentina. E eu peço, inclusive, para quem tá aqui para deixar o like, tá, gente? Se todo mundo aqui deixar o like, esse vídeo vai ter mais visualizações. Piperno. Pilhado, boa noite aos colegas. Olha, como você não consegue desapegar do trauma envolvendo o Peñarol, eu vou te lembrar uma coisa. Você sabe que o Racing pegou o Peñarol nas oitavas e até os 38 do segundo tempo do jogo de volta, o Peñarol estava se classificando. Aí o Racing conseguiu fazer o 2-1, levando o confronto para os pênaltis. E esse técnico maluco, empolgado, torcedor fanático do Racing, essa é a grande característica do Gustavo Costa, ele substituiu o goleiro titular, que naquele momento não era esse, era o Arias, para colocar o Campes, que tem fama de ser mais pegador de pênalti. E aí, aos 93 minutos, o Racing fez o 3-1 e não precisou dos pênaltis. O que eu quero dizer é o seguinte, é um time que luta até a última bola. Então o Flamengo vai ter, obviamente, que se precaver em relação a isso também, porque ele vai ter a vantagem do empate e vai ter um Racing tentando ligação direta, bola longa na área, é um time forte no jogo aéreo, chegou a fazer um gol hoje corretamente anulado, mas numa bola aérea, uma bola pelo alto. Então é um time que leva perigo dessa forma. O Racing, hoje, sobretudo no primeiro tempo, jogou com muita inteligência. O que o Racing fez no primeiro tempo que, de certa forma, travou um pouco o ritmo do Flamengo? O Racing pressionou demais o Jorginho. Quando a bola passava pelo Jorginho, o Jorginho não tinha espaço, tinha dificuldade para virar, perdeu algumas bolas dando contra-ataque, exatamente por ser surpreendido por essa marcação que pressionava mais. Então, veja, não é que faltou luta, garra ao Flamengo. O Flamengo foi taticamente surpreendido. Era um Flamengo com muita gente para jogar por dentro, não era um time de tanta velocidade e tanta força pelos lados. O problema é que o Felipe Luiz corrigiu com as alterações do segundo tempo. Então, também nesse sentido, foi um jogo taticamente muito minucioso. Então, não é que faltou briga, disposição ao Flamengo no primeiro tempo. O que faltou foi o Flamengo encontrar dentro do jogo as melhores alternativas. Demorou um pouco para isso, também por mérito da marcação do time adversário. Aí no segundo tempo as mudanças. Hoje o Lino entrou bem. Eu sei que o Pilhado já estava doido para dizer que o Lino era o novo Cebolinha, que há 10 jogos não vinha bem e tal. Mas hoje o Lino jogou bem, entrou, né, dando mais ritmo e mais opção pelo lado. E o Flamengo merecidamente chegou a essa vitória. Agora, o Carrascal,
Não sei se o Pilhado vai se recordar, mas quando o Carrascal chegou, falei que era um ótimo reforço do Flamengo e, para mim, era até mesmo, tirando o Jorginho, melhor que os outros reforços que o Flamengo trouxe no meio do ano. Embora eu imaginasse o Carrascal com uma outra atribuição. Eu achava que ele pudesse ser um segundo meio e tal, até para se revezar com o Arrascaeta e não para jogar junto com o uruguaio. Mas eu vou concordar com o Pilhado. Hoje, o Carrascal merece ser titular do time do Flamengo. Porque, e isso é verdade, Pipeno, você falava dele, né? Eu mesmo falei 12 milhões de euros, será que vale? E o cara é um dos melhores do time do Flamengo nos últimos jogos. Essa é a verdade. O Carrascal, hoje, a personalidade dele num jogo grande como foi hoje, né? Com a pressão do jogo que teve hoje. Primeiro, ontem eu lembrei de vocês, uma coisa que o Arnaldo fala muito, você também fala, Tirone, vocês estão sempre lá no Morumbi, da questão da diferença do que a rede social fala, do que as pessoas que veem pela televisão falam e o estádio, né? Primeira coisa que eu vi depois, na live que eu fiz depois do jogo, foi, a torcida não apoiou. Porra, a torcida apoiou pra cacete. O tempo todo. O tempo todo. Nunca, pra mim, a torcida de nenhum time vai ser como era no passado. Isso aí acabou. Acabou. Eu sou velho, então, assim, eu tive a sorte de conhecer um outro Maracanã, outro Morumbi, o verdadeiro Maracanã, não aquela coisa que puseram lá na Copa do Mundo, né? Mas dentro da realidade do que é um estádio de futebol hoje, com os ingressos mais caros e tudo, essa elitização, sem a geral, sem o povão de verdade, né? Foi um jogo que a torcida apoiou muito, entendeu o jogo. O torcedor do Flamengo entendeu o jogo. Se teve vaia, foi de meia dúzia de otários, porque o cara que paga um ingresso caro e vaia num jogo desse, o time lutando, não tem outra palavra mais suave do que essa para definir, é um bobão. E foi um jogo difícil, como sempre são, ou quase sempre, jogos assim. Olha, até o 5-0 do Flamengo na semifinal, jogo de volta da Libertadores de 2019, primeiro tempo foi 1-0 com gol no final. No segundo, o Flamengo desbloqueou de vez a defesa do Grêmio e goleou. Não é fácil. Só que as pessoas criam uma expectativa muito errada por conta dessa empáfia de parte da torcida, da mídia, de achar porque os times brasileiros têm dinheiro que sempre vai ser fácil. O Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro já há um tempão, mas o Palmeiras não chega na final desde 2021 e o Flamengo desde 2022. O Palmeiras nos 3 últimos anos ficou pelo caminho e o Flamengo foi eliminado pateticamente nos 2 últimos. Então, é óbvio que seria difícil, né? Também é evidente que a diferença técnica é grande entre as equipes e que o Racing se superaria, como está fazendo desde o ano passado, quando ganhou o Sul-Americano. É um time que se mobiliza de uma forma absurda para esses jogos, erra muito pouco, os jogadores se entregam, os jogadores vão em todas as bolas, como se fosse a última, e torna tudo mais difícil, né? Me surpreendeu a postura do time argentino no começo, porque normalmente o Racing, fora de casa, não faz essa pressão alta. O que é que eu entendi? O Gustavo Costas, obviamente, viu o jogo do Estudiantes e viu que o Flamengo, em 8 minutos, venceu por 2-0. E aos 19, o Pedro fez uma grande jogada e perdeu um gol incrível. Ou seja, ele poderia estar eliminado no primeiro tempo, o Estudiantes. Então ele tentou pressionar, manteve o Flamengo fora da sua área mais tempo, ainda assim dava espaço para o Flamengo sair em transição e conseguiu passar por aquela fase inicial do jogo que ele não queria tomar a pressão absurda que o Estudiantes sofreu. Eu acho que o jogo de ontem diz muito sobre o primeiro tempo contra o Estudiantes, que não que é um time inferior ao do Racing, mas não é tão inferior assim. Pelo contrário. Até tecnicamente não tem uma diferença muito grande, alguns setores até o time melhor. E o Flamengo conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom naquela ocasião. O jogo foi bom, especialmente a primeira etapa, mas teve chance de golear, não goleou, acabou sendo 2-1, ficou uma sensação esquisita. Agora ontem, acho que o time lutou até o final para fazer o gol, as mexidas do Felipe foram ótimas, funcionaram muito bem, até o Bruno Henrique perdeu o gol, a presença dele com o Lino, com o Plata, tornou o ataque muito mais agressivo. Teve coragem, porque tirou o Pedro, que não estava bem, e ainda teve a pancada na mão, né? E o Arrascaeta, que não fazia um grande jogo, e deixou o Carrascal, que foi melhor em campo, o tempo todo melhor em campo. Essa aí foi uma defesaça do Cambeses, que é um goleiro que o Racing contratou justamente para o lugar do Arias, que agora é reserva, né? 10 anos mais velho, ele já tem 28 anos, é o goleiro que está assim, no ponto, né? Sendo convocado para a seleção argentina, esteve agora nessa última data FIFA em campo contra Porto Rico pela equipe campeã do mundo. Esse gol do Lino foi anulado por um detalhezinho, o Lino entrou bem no jogo, né? E o Flamengo venceu um jogo difícil, levou uma vantagem, agora tem uma situação que ele vai passar por uma dificuldade grande do cilindro, mas o Racing vai ter que fazer uma coisa que não é exatamente o que ele gostaria, ter que sair para o ataque. Se ele empata o jogo, ele pode especular de uma outra forma, aí ele vai ter que atacar, vai ter que agredir,
E se o Flamengo não fizer uma atuação patética como a que fez em La Plata, se jogar futebol, ele tem uma chance, acho que boa, de se classificar, porque ele pode até perder, que tem pênaltis. Então entra numa vantagem. Agora, esperar moleza numa semifinal de Libertadores é uma coisa de louco, né? Não tem moleza. Mesmo quando há uma diferença técnica, as equipes crescem. Se você olhar no ano passado, outro exemplo, o Botafogo goleia o Peñarol, mas o primeiro gol custa sair. O Peñarol leva perigo para o Botafogo. Aí, de repente, o Peñarol entra em pânico e o Botafogo aproveita e enfia logo um caminhão de gols e classifica esse jogo de ida, praticamente. Mas ontem não foi assim. Se o gol sai mais cedo, no primeiro tempo, que o Flamengo teve algumas boas chances, talvez a partida seguisse um outro rumo. Mas não saiu e acabou acontecendo até com uma dose de sorte, com a bola resvalando aí no Rumo. E foi justo que o Carrascal fosse o autor do gol, pela ótima atuação que ele teve. Está justificando os 12 milhões de euros. Eu achei caríssimo quando contratado, mas de fato ele está justificando. Muito bem. Ele arrombou a porta do time para jogar, né? O técnico teve que tirar. No caso, tirou o Lino para que ele jogasse e não tinha outro jeito. Ele tinha que começar jogando e está entrando sempre muito bem. Só achei que ele foi mal nessa bola, que o Arrascaeta ajeitou para ele, podia ter batido no alto. Acabou batendo baixo e o Cambeses muito bem fez a defesa. Eu achei um jogo muito bom, muito legal, tenso, nervoso, com atmosfera, duas torcidas, a torcida argentina apoiando, a torcida do Flamengo apoiando também. A arbitragem sem faltinha. O lance que você citou aí no intervalo, a bola estava parada quando o Sousa cabeceia, ele dá uma cotovelada no Carrascal. O árbitro apitou antes da conclusão da jogada. No estádio, na hora, a gente percebeu que o lance estava parado já. Aí está a jogada, ele dá uma cotovelada no Carrascal e ele consegue cabecear. E a jogada é parada na hora, não teve nem VAR. E na conclusão, antes da conclusão, ele já tinha apitado e não tem muito o que discutir aí, né? A não ser que a gente queira arrumar mais uma discussão de arbitragem. Não, a arbitragem que foi boa, eu acho que não teve polêmica. O VAR corretamente anulou um gol que estava impedido, né? E a pressão dos jogadores do Racing na arbitragem era esperada, e lá vai ser mais ainda, né? Porque muita gente hoje pressiona a arbitragem. Só o Felipe Luiz que não pode falar nada, senão ele cai no julgamento de parte da mídia, né? A galera resolve julgar. Espero que o Felipe Luiz seja o santo no inferno, para dizer o mínimo. O Rodrigo Viga está com a gente no Maracanã, né? Ele está direto lá do Maracanã com a gente. E, Viga, eu senti que num determinado momento deu uma apreensão na torcida do Flamengo, né? O Flamengo até ali os 10 minutos do segundo tempo, 15, o gol não saía. E as mudanças hoje do Felipe Luiz surtiram efeito, né? Ele mudou o time e o time jogou muito melhor no segundo tempo, com as entradas, né, com as mudanças do Felipe Luiz. Viga, o que você achou do jogo? E outra, hein? Vai ser duríssimo na Argentina. O treinador do Racing já falou na coletiva que está orgulhoso, que vários jogadores jogaram no sacrifício. Se os caras no sacrifício correram o que eles correram hoje, imagina no jogo de volta, Viga. Fala, Pilhador. Grande abraço para você, para a turma toda na mesa, para o nosso ouvinte espectador internauta desse Canelada. É uma picotadinha na sua pergunta, mas acho que eu entendi parcialmente. O fato é que concordo contigo em gênero, número e grau. Que o Carrascal foi o hero of the match, o craque, o melhor em campo. Fez às vezes, inclusive, do Arrascaeta hoje. E o Arrascaeta, bem como o Pedro, os dois não tiveram o mesmo patamar, o mesmo diapasão de atuação que tiveram na vitória sobre o Palmeiras. Não sei se o Racing estudou bem os dois ou se eles encontraram realmente dificuldade em repetir o bom futebol. Agora, a minha questão é a seguinte, viu, Pilhado? Eu não sei se o Carrascal, obrigatoriamente, ele tem que ficar preso lá pelo lado esquerdo, como ele, em tese, foi escalado pelo técnico Felipe Luiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Luiz Araújo, embora seja um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, depois do Pedro e do Arrascaeta, não teve uma boa jornada. Como não teve também o Jorginho, tampouco o Varela. Acho até que se esses jogadores tivessem um degrau acima, talvez o Flamengo pudesse fazer 2-0 em vez de apenas 1-0, mas é uma vantagem importante para levar lá para a Avejaneda, na Argentina. Acho que o Carrascal poderia, já que ele tem essa flexibilidade, tem essa malemolência, tem toda essa mobilidade no setor ofensivo, poderia cair pelo lado direito no lugar do Luiz Araújo e continuar com o Samuel Lino do outro lado. Não é que eu seja apaixonado pelo Samuel Lino, não, mas quando você vê a composição lá na frente, acho que o Samuel Lino tanto ajuda no setor de meio campo, quanto ajuda lá atrás,
e pode chegar um pouco mais à frente. Acho que não vive a sua melhor fase, não vive o seu melhor momento, mas o Luiz Araújo, do lado direito, ele não está jogando como ponteiro, pelo contrário, ele está jogando mais afunilado. E isso dificulta bastante a criação de jogadas por parte do rubro-negro carioca. Até porque, meu caro Pilhado, qualquer que seja o lateral direito do Flamengo, não vai ao fundo ou vai muito pouco ao fundo. É tipo de lateral isopor. Seja o Varela, que não teve uma boa jornada, seja o Emerson Royal, que quando chega na frente também tem dificuldade no cruzamento. Acho que foi uma boa vantagem. Vi até os torcedores de Flamengo e de Racing satisfeitos. Torcedor do Flamengo por conta da vitória e do Racing achando que dá para reverter lá. A minha grande preocupação, Pilhado, só para fechar, é a seguinte: jogando fora de casa, esse Flamengo, que é voraz, que é destruidor aqui no estádio do Maracanã, ele não tem essa mesma volúpia, não tem mais essa mesma força. Vídeo que aconteceu com o Estudiantes, vídeo também em outras eliminações do Flamengo na Libertadores da América. Embora fosse um confronto muito parelho com o Racing, acho que um 2-0 seria resultado mais confortável. Ou seja, o Flamengo, mais uma vez, vai levar para a Argentina uma vantagem magra de apenas um gol, Pilhado. Mas eu achei essa vantagem hoje bem boa, tá? Porque hoje o jogo foi duríssimo. Hoje não dá pra gente dizer, o Flamengo merecia ganhar demais. O Flamengo criou pra ganhar demais. Criou no fim do segundo tempo. Mas não dá pra dizer, hoje poderia ter sido mais. Na minha opinião, pelo que foi o jogo. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, ô Viga, e tem que falar do Carrascal, né, Viga? Que partida do Carrascal. E outra, como que o torcedor do Flamengo encarou o jogo de hoje, se o torcedor, na sua maioria, está saindo satisfeito, e como se comportou a torcida hoje, né, Viga? Porque os ingressos esgotaram aí 2 dias antes do jogo, Maracanã lotado mais uma vez, e eu queria saber como se comportou a torcida também, Viga. É um time que, Pilhado, eu acho que o time do Flamengo, é importante frisar e dizer, e vai ter que aprender a sofrer jogando fora de casa. Então, não deixa de sentar o like, tá? Se todo mundo que tá aqui deixar o like, esse vídeo vai ter mais visualizações. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.